Olá, eu sou o professor Délcio e na companhia do professor José Edmar e da professora Amara iremos falar sobre a formação dos profissionais em educação. Por isso, nesta apresentação falaremos da historicidade do curso de pedagogia, da formação de professores e da identidade do pedagogo. Apresentaremos uma breve análise do histórico da formação dos profissionais da educação no Brasil, análise da natureza e da identidade do pedagogo e apresenta sugestões de organização institucional e de possíveis percursos de formação desses profissionais. Tem sustentação teórica nos estudos do professor José Carlos Libânio e da professora Selma Pimenta. Observem nos slides como esses teóricos historicizam tanto o curso de pedagogia, a formação de professores e a identidade do pedagogo que estão implicados nesse processo histórico. Ainda na década de 1980, falava-se em superar a fragmentação das habilitações de nível de graduação. Naturalmente que isso vale para o curso de pedagogia e os demais cursos. Libânio e Pimenta argumentam sobre a formação do pedagogo. Historicizam desde a Resolução 292 de 1962 do Conselho Federal de Educação até a legislação contemporânea de 1º de julho de 2015. Quando foi criado o curso de pedagogia, em 1939, ele se destinava à formação de bacharéis, técnicos de educação e licenciados em pedagogia, inaugurando o que veio a denominar-se de esquema 3+1, com blocos separados para o bacharelado e a licenciatura. Os professores dos antigos primário e pré-primário eram formados em curso normal, nos institutos de educação, ao passo que os professores para os antigos cursos ginasial e colegial eram formados nas faculdades de filosofia, ciências e letras. A formação dos profissionais da educação para atuação na educação básica far-se-á predominantemente nas atuais faculdades de educação, que oferecerão cursos de pedagogia, curso de formação de professores para toda a educação básica, programa especial de formação pedagógica, programa de educação continuada e de pós-graduação. As faculdades de educação terão sob sua responsabilidade a formulação e a coordenação de políticas e planos de formação de professores em articulação com as pró-reitorias de graduação. O conceito de formação do pedagogo envolve aspectos históricos. Observe que, em 1969, foi definida a estrutura curricular do curso de pedagogia, providência legal que durou até a promulgação da LDB de 96. A resolução normativa que acompanha o parecer estabelece com mais precisão a função desse curso, qual seja, formar professores para o ensino normal e especialistas para as atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção no âmbito das escolas e dos sistemas escolares. Esse parecer recebeu inúmeras críticas em função da influência tecnicista que perpassava o currículo formativo dessas especialidades. Um dos problemas do programa tecnicista, que perdurou até pouco tempo, pode ser assim sistematizado. Há um contingente maciço de egressos dos cursos de pedagogia que, curiosamente, não estudaram pedagogia, sua teoria e sua prática, pois esses cursos, de modo geral, oferecem estudos disciplinares das ciências da educação que, na maioria das vezes, ao partirem dos campos disciplinares das ciências-mãe para falar sobre a educação, o fazem sem dar conta da especificidade do fenômeno educativo e tampouco sem tomá-lo nas suas realidades histórico-social e na multiplicidade.
O conceito de formação de pedagogo e a formação pedagógica compreendem: o curso de pedagogia destinar-se-á à formação de profissionais interessados em estudos do campo teórico-investigativo da educação e no exercício técnico profissional como pedagogos no sistema de ensino, nas escolas e em outras instituições educacionais, inclusive as não escolares. Os cursos de formação de professores e os programas aqui mencionados abrangem todos os níveis da educação básica, realizados no Centro de Formação, Pesquisa e Desenvolvimento Profissional de Professores. As diretrizes curriculares para o curso de pedagogia definem o pedagogo como profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e na gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do conhecimento. Define como áreas de atuação profissional a docência na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e nas disciplinas da formação pedagógica do nível médio, podendo atuar ainda na organização de sistemas, unidades, projetos de experiências educacionais escolares e não escolares, na produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo educacional, nas áreas emergentes do campo. Esses autores falam sobre a teoria pedagógica, que é entendida como uma reflexão teórica baseada nas práticas educativas e sobre elas, a pedagogia, que investiga os objetivos sociopolíticos e os meios organizacionais e metodológicos de viabilizar os processos formativos em contextos específicos. Todo educador sabe hoje que as práticas educativas ocorrem em muitos lugares, em muitas instâncias formais, não formais e informais. Elas acontecem nas famílias, nos locais de trabalho, na cidade, nos meios de comunicação e nas escolas. A ação pedagógica não se resume à ação docente, de modo que, se todo o trabalho docente é trabalho pedagógico, nem todo trabalho pedagógico é trabalho docente. Em síntese, a pedagogia é mais ampla que a docência, a necessidade da presença atuante de profissionais dotados de capacitação pedagógica para atuarem nas mais diversas instâncias da educação escolar e não escolar, e em todos esses campos de exercício profissional, o pedagogo vai desenvolver funções de gestão e formulação de políticas educacionais. Essas atividades se articulam de modo a produzir uma educação de qualidade. A identidade profissional do pedagogo pode ser assim resumida, tomando a pedagogia como um campo teórico e como um campo de atuação profissional. Seja no campo teórico ou seja no campo profissional, este profissional deve ter preparação, deve pensar como pesquisador, planejador, especialista, gestor, coordenador, comunicador especializado para atividades escolares e extraescolares, como animador cultural, de especialista em educação à distância, educadores de adultos no campo da formação continuada, entre outros. Libânio e Pimenta dizem que a pedagogia tem sua significação epistemológica, assumindo-se como ciência da prática social da educação. Diferentemente das demais ciências da educação, a pedagogia é ciência da prática. Ela não se constrói como discurso sobre a educação, mas a partir da prática dos educadores, tomada como referência para a construção de saberes no confronto com saberes teóricos. Daí seu caráter específico, que a diferencia das demais ciências da educação, que é uma ciência prática, parte da prática e a ela se dirige. A problemática educativa e sua superação constituem o ponto central da referência para a investigação. Que professores queremos formar? Indagam Libânio e Pimenta. O primeiro aspecto diz respeito ao desenvolvimento profissional que envolve a formação inicial e continuada.
uma identidade epistemológica e a identidade que é do profissional. Ou seja, a docência constitui um campo específico de intervenção profissional na prática social. Não é qualquer um que pode ser professor nesta perspectiva. Portanto, dizemos que o professor é um profissional do humano que ajuda o desenvolvimento pessoal e intersubjetivo do aluno. Atua como um facilitador do acesso ao conhecimento, um ser de cultura que domina de forma profunda sua área de especialidade e seus aportes para compreender o mundo, um analista crítico da sociedade, porque é nela que o pedagogo intervém com sua atividade profissional, um membro de uma comunidade de profissionais, um saber científico que é produzido em sua área de conhecimento e também no âmbito social. A formação profissional do professor deveria considerar que é difícil pensar na possibilidade de educar fora de uma situação concreta e de uma realidade definida. A profissão de professor precisa combinar sistematicamente elementos teóricos com situações práticas. Por esta razão, ao se pensar um currículo de formação, a ênfase na prática como atividade formadora aparece à primeira vista como exercício formativo para o professor. Depois de você observar os aspectos envolvidos na historicidade do curso de pedagogia, da formação de professores e a identidade do pedagogo, agora é sua vez de elaborar este quadro que nós propomos para você. Observe que na coluna da esquerda estão os conceitos de pedagogia, teoria pedagógica, formação profissional e a formação pedagógica para a formação docente. Na coluna da direita, você deve colocar uma síntese da tua aprendizagem desta semana. Bons estudos, desejamos que você possa aprender de forma significativa e nos encontraremos na próxima semana. Um grande abraço.